pela quantidade de gente declarando que sim, estará presente na manifestação, eu também estarei, e a gente vê a reação do sistema. Notícia desta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na noite desta terça-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento presencialmente à Polícia Federal. É para constranger mesmo. Quando será esse depoimento? Agora, no dia 22. A defesa de Bolsonaro pediu para adiar, alegou que não tinha tido acesso ao que eles chamam, né, de delação, eu digo o sistema, de delação do tenente-coronel Mauro Cid, que não foi uma delação, isso já foi esclarecido inúmeras vezes, ele apenas se comprometeu a responder as perguntas que fossem feitas para ele. Isso é muito diferente de delatar crime. Então, quem está por aí espalhando essa narrativa de delação, toda a mídia militante, toda a militância lulista quer mais difamar tanto o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro quanto o próprio Bolsonaro, desculpem, como se ele tivesse cometido algum crime. Mauro Cid não confessou nada, portanto ele não delatou nada. Ele respondeu perguntas que foram feitas a ele, tanto que os próprios promotores do Ministério Público já disseram que a delação, chamada delação, praticamente não serve para nada. Mas Alexandre de Moraes segue negando à defesa de Jair Bolsonaro o acesso a essa suposta delação. Como é que um advogado prepara uma defesa se ele não sabe do que o seu cliente é acusado? Vamos lembrar que lá atrás, na Lava Jato, muita gente foi presa. Vou citar o primeiro beneficiado por essa decisão, que foi o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, que já estava até condenado por corrupção na Lava Jato. Ele foi solto porque o STF, de uma hora para outra, passou a entender que os réus delatados deveriam ser ouvidos por último. E até então a Lava Jato vinha ouvindo os réus delatados, outras testemunhas, outros réus e depois os delatores. E aí eu não estou entrando no mérito se isso foi uma decisão boa ou não, correta ou não, boa para o direito, né? O fato é que processos que tinham ocorrido até aquele momento foram anulados por causa dessa nova interpretação aqui sobre réus delatores. Agora eles sonegam a um réu supostamente delatado, Jair Bolsonaro, o acesso ao que disse o réu delator, o suposto réu delator aqui, tenente-coronel Mauro Cid. Então tá tudo virado do avesso nessa juristocracia brasileira, né? Então os advogados informaram ao STF e ao delegado da Polícia Federal que o ex-presidente vai se apresentar sim, sempre respeito à Constituição, sempre respeito a ordens judiciais, estará presencialmente, como o ministro Alexandre de Moraes quer, mas ficará em silêncio, usando o seu direito a não falar nada, uma vez que ele sequer sabe do que é acusado. Por outro lado, há um certo início de movimentação, diria assim, de pessoas do meio judiciário que não mais toleram ver tantas ilegalidades sendo cometidas. Olha o que um advogado aqui de Curitiba, um advogado criminal, professor de processo penal, o Jeffrey Chiquini, fez. Ele apresentou por conta própria um HC, um habeas corpus, contra o inquérito das fake news, e pedindo um salvo-conduto ao ex-presidente Bolsonaro. O que ele está alegando? Ele não está entrando no mérito de nada, ele não está apontando nenhuma ilegalidade, ele está apenas dizendo o seguinte para o STF: estou apresentando um habeas corpus pedindo que é contra o inquérito das fake news, pedindo o arquivamento desse inquérito, enfim, e o salvo-conduto para o ex-presidente Bolsonaro, e pedindo que o regimento interno do STF seja respeitado no seguinte quesito: esse meu recurso não deve ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele é relator do inquérito das fake news e é ele que está impondo toda a perseguição, digamos assim, ao ex-presidente Bolsonaro. E esse pedido do advogado curitibano foi acatado pelo ministro-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Por quê? Porque ele usou toda uma argumentação dizendo: o próprio regimento interno do STF foi usado para garantir a abertura do inquérito das fake news e de outros inquéritos, a abertura de ofício. Veja, ministro do STF não é delegado de polícia para abrir inquérito, mas o regimento interno do STF diz que sim, em algumas condições, e aí os inquéritos estão sendo abertos à revelia de outras leis brasileiras que não prevêem isso. Então ele diz o seguinte: se o regimento interno é respeitado para isso, que também seja respeitado, e aí ele cita lá o artigo do regimento do STF, que diz que recurso contra a decisão
de um ministro relator não pode ser analisado por ele próprio. Então, nesse caso, é um recurso, um habeas corpus que está sendo impetrado contra um inquérito relatado por Alexandre de Moraes e pedindo salvo-conduto ao ex-presidente Bolsonaro, que está sendo intimado e intimidado pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, Luiz Roberto Barroso concordou, seguindo o regimento interno, ele distribuiu o recurso para ser analisado pelo ministro Luiz Fux. Se Luiz Fux vai acatar esse pedido de habeas corpus, de salvo-conduto, não sabemos. Mas é um início de respiro, é um início de legalidade. Ainda que a legalidade esteja restrita ao regimento interno do STF. A gente ainda quer que outros profissionais do direito abram recursos, impetrem recursos lá no STF, e pedindo que a Constituição seja respeitada, que as leis penais sejam respeitadas, que o processo penal seja respeitado, que o processo acusatório seja respeitado, que o ministro Alexandre de Moraes pare de atropelar a Procuradoria-Geral da República como tem feito, ignorando que é a PGR, o Ministério Público Federal, o autor das denúncias, e não ele, o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, são tantas ilegalidades para questionar aí que a gente tem um início de esperança quando a gente vê um profissional do direito como esse advogado de Curitiba pedindo que o STF respeite o seu regimento interno. Olha onde chegamos. Em paralelo a isso, tem toda a movimentação no Congresso Nacional, no Poder Legislativo, para tentar restabelecer a sua força. São poderes independentes, deveriam trabalhar em harmonia, os três poderes da República, mas o Executivo e o Judiciário estão completamente ilegais, atuando de forma ilegal, avançando sobre os demais poderes, especialmente sobre o Legislativo, o Executivo de Lula, comprando votos às custas de orçamento secreto, e o Judiciário, nem se fala, legislando quando não pode fazer isso, e em outros momentos até desrespeitando as leis. O que o Legislativo começa a dar como resposta? Já aprovou o fim das decisões monocráticas de ministros do STF, acaba de aprovar o fim das saidinhas de presos. Isso não diz respeito necessariamente ao STF, mas a gente sabe que o sistema todo está trabalhando pela bandidolatria, pelo desencarceramento, como diz o atual ministro da Justiça, ex-ministro da STF, Ricardo Lewandowski. Então é o Legislativo dando respostas para a sociedade, é assim que tem que ser. A gente ainda aguarda que os chefes do Legislativo, digamos assim, o Rodrigo Pacheco, que preside o Congresso Nacional, o Senado e o Congresso Nacional, e também o deputado Arthur Lira, que preside a Câmara, que eles ouçam a população brasileira, que eles ouçam os seus representados, e não os cupinchas lá do STF ou do Executivo. Vamos continuar acompanhando e dia 25 mostrar na Avenida Paulista a força do povo brasileiro. Queremos democracia. Vamos às ruas, vamos à Avenida Paulista em defesa da democracia. Porque o que a gente tem no Brasil hoje é um estado de exceção absoluto.